Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Hernani Santos, Arrependimento Profundo e Eficaz. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura número 9, Pecado. Pai, eu oro por amigas que me ouvem, que aprendamos a discernir e ter uma mente pura de acordo com os padrões da Tua Palavra. Pai, a despeito de qualquer coisa que possamos ter feito, o Senhor nos ama e temos a oportunidade de, neste dia, nos arrepender e recomeçar. Eu oro por mulheres em nome de Jesus. Amém. O pecado e sua cura. A natureza do homem é caída. O homem é errado no âmago de seu ser e, portanto, tudo está errado. Ele não pode ser melhorado porque nada será suficiente a não ser uma mudança radical, uma nova natureza. O homem ama as trevas e odeia a luz. Nesse ponto, o que pode ser feito por ele? Assim como um peixe não sabe que está molhado e o rabo não pode balançar o cachorro, o homem caído e depravado não pode evitar o pecado. O homem não consegue mudar suas inclinações. Dê a esse homem novos endereços, novas roupas, novo status, mas isso não mudará o fato de que ele é depravado e caído. O pecado, uma vez iniciado, provocará uma engrenagem na alma do homem. O pecado desonra o homem, o expõe, o escandaliza e por fim destrói a sua vida. O vosso pecado vos há de achar. Números capítulo 32, versos de número 23. O pecado domina todo o coração humano e, se fosse por ele, condenaria cada alma da humanidade. Se não compreendermos nossa própria pecaminosidade ou não enxergarmos nosso pecado como Deus o vê, não poderemos entender ou fazer o uso do remédio contra ele. Aqueles que querem negar sua culpa e seus pecados não podem e não irão jamais encontrar sua cura. O pecado é abominável a Deus. Ele o odeia. Deuteronômio, capítulo 12, versos de número 38. Tu és tão puro. Deuteronômio, versos 12, versos 31. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Abacuque, capítulo 1, versos de número 13. O pecado é contrário à sua própria natureza. Isaías, capítulo 6, versos 3, 1 de João, capítulo 1, versos de número 5. A última penalidade é a morte, e ela é exigida para cada infração contra a lei de Deus. Ezequiel, capítulo 18, versos de número 14. Qualquer que guarde toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. 1 de Tiago, capítulo 2, versos 10. O pecado mancha a alma, rebaixa a dignidade da pessoa e obscurece o entendimento. O pecado nos torna piores que animais, pois animais não podem pecar. Todo pecado é vulgar, repulsivo e revoltante aos olhos de Deus. A Bíblia o chama de imundícia. Provérbios, capítulo 30, versos de número 12. Ezequiel, capítulo 24, versos de número 13. Tiago, versos número 1, versos 1. Tiago, capítulo 1, versos 21. O pecado é comparado ao vômito, e os pecadores são os cães que voltam ao seu próprio vômito. Provérbios, capítulo 26, versos 11, e 2 de Pedro, capítulo 2, versos 22. O pecado é semelhante ao cadáver em putrefação, e os pecadores são os túmulos que contêm o mau cheiro e a sujeira. Mateus, capítulo 23, versos 27. Somos completamente culpados perante Deus. Não há nada que façamos que deixe de ter um traço de corrupção. Até nossas melhores intenções têm em seu invisível íntimo intocáveis traços de corrupção e depravação. Quando analisamos a Bíblia, pecamos de várias formas. Vejamos a seguir as formas diversas em que pecamos. Nossas palavras. Jesus disse em Mateus capítulo 12, do versos 36 ao 37, de cada palavra fútil que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Você se lembra de todas as suas palavras ao longo de sua vida? Com certeza você diz que não se lembra, mas o fato é que Deus não se esquece. Daremos conta de tudo o que dissermos. Cada palavra que sai da nossa boca está gravada e irá testemunhar contra nós.
Você já mentiu alguma vez? Já denegriu alguém alguma vez? Já agrediu moralmente alguém alguma vez? Já foi maledicente alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Será que alguém pode escapar desse tipo de pecado? É fato que, no dia do tribunal, não iremos escapar de nossas palavras. Pecamos por palavras. Nossas palavras estão cheias de pecado. Nossas obras. Agora veja, querido leitor, nossas obras estão cheias também de pecados. E o que são obras? É tudo aquilo que realizamos ou fazemos. Veja o que Paulo diz sobre as nossas obras. Porquanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal, perfeita reconciliação com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Todas as nossas obras estão sendo cuidadosamente observadas. Pecamos por palavras e pecamos por obras, ou seja, pecamos falando e pecamos fazendo. Nossas omissões. Em Mateus, no capítulo 25, versos de número 31, Jesus nos traz um embate importante. Ele fala do último julgamento e diz que do lado esquerdo estarão os bodes e do lado direito estarão as ovelhas. Ao que estiverem à esquerda, ele dirá: apartai-vos, malditos, para o fogo do inferno. Às que estiverem à direita, ele dirá: vinde, benditos. Agora veja bem. O que esses bodes da esquerda fizerem de tão grave para serem chamados de malditos e serem mandados para o fogo do inferno? Eis a questão. Nesse caso, não fizeram nada, absolutamente nada. Veja o que Jesus diz sobre eles. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Estava preso e não fui visitado. Estava nu e não me vestistes. Percebeu? Agora você pode estar em casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém. Ainda assim, cometendo um terrível pecado, o pecado de não fazer nada. O apóstolo Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado. Tiago, capítulo 4, versos de número 17. Agora percebeu? Mesmo quando não fazemos nada, estamos pecando. Pecamos por palavras, pecamos por obras, ou seja, fazendo, e pecamos também quando não fazemos nada. Nossos pensamentos. Paulo diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, Romanos capítulo 2, versos número 16. Agora veja, podemos estar em casa, trancados no quarto, sem falar nada de ninguém, sem cometer um mal contra alguém, depois de ter feito bem para alguém, e mesmo assim cometendo um terrível pecado, o terrível pecado que se instala na mente do homem. Deus vai julgar nossos desejos, vai julgar nossos segredos, aquilo que seu pai, sua mãe, seu pastor, seus amigos não viram e não sabem. Deus viu e sabe. A pessoa que não deveria saber de nossos pecados secretos, talvez seja a única que sabe. Uau! Glória a Deus! Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos pelas nossas obras e pecamos pela nossa omissão. Somos seres humanos caídos, destituídos de favor e graça se não tivermos um encontro real com Jesus e aceitarmos o seu sacrifício perfeito, aceitarmos o seu plano de redenção a nosso respeito. A Bíblia fala que não há um justo sequer, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há quem seja digno, não há quem seja suficientemente bom em qualquer um das suas atribuições que possa ter, por mais íntegro que seja, por melhor caráter que tenha, ainda assim é pecador. Ainda assim tem a natureza caída e em algum dos aspectos de pecado vai cair. Então nós precisamos ter a consciência de que uma vez caídos, nós precisamos genuinamente da graça e do favor do Senhor e de arrependimento constante, para que sejamos sempre enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. Que você tenha essa consciência de que não há nada tão bom que você possa fazer que te leve para mais perto de Deus, ou há nada de tão horrendo que você possa fazer que te afaste da presença de Deus. Se nessas duas situações você se arrepender, o Senhor é poderoso para te
enxertar na oliveira para te abraçar, para te envolver e para te dizer que você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Nós não somos dignos, digno é Jesus. E Ele se fez sacrifício, o sangue dele se derramou no meu e no seu lugar. É por isso que então somos justificados pelo poder de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele antes de ver nós, Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê a separação da pecaminosidade através do sangue, de você ser justificado nele. Então ele enxerga você porque ele enxerga Jesus na sua vida. Se ele não enxergar Jesus na sua vida, se Jesus não tiver primazia nos seus dias, se você não for lavado no sangue de Jesus, então sim, ele vai ver um homem em pecado. Então sim, ele vai ver um homem condenado. Mas é através do sangue de Jesus que somos justificados. E ele nos enxerga como os filhos e co-herdeiros em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te traga revelação e que você possa entender que é somente pela graça e pelo sangue de Jesus. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.